Olá, tudo bem? O desmatamento é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Assim, nada mais lógico que pagar para manter as florestas em pé, certo? Mas será que essa ideia funciona na prática? Esses projetos de manter a floresta em pé realmente cumprem essa promessa? E aqui algumas perguntas para nós pensarmos. E se a floresta que era protegida pegar fogo? Como ficaria esse projeto? Quem realmente ganha dinheiro com esses créditos de carbono que são gerados por esses projetos de reflorestamento? E se esses projetos forem apenas mais uma forma de grandes empresas continuarem poluindo? No vídeo anterior, eu falei sobre o mercado regulamentado pelos governos e mostrei algumas vantagens e desvantagens das rígidas regras naquele mercado. Neste vídeo, eu quero falar sobre o mercado voluntário de créditos de carbono, mais especificamente sobre o carro-chefe desse mercado, o chamado Projeto REDD+. REDD+, é o acrônimo em inglês para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. Sobre esse tipo de projeto, eu quero explorar com vocês 3 perguntas importantes. A primeira, como esses projetos realmente funcionam? Ou, pelo menos, deveriam funcionar. A segunda pergunta, que aspectos precisam ser considerados nesses projetos? E a terceira, diante de várias denúncias feitas por cientistas de renome internacional sobre a fragilidade desses projetos REDD+, será que essa é mesmo uma moeda segura para a compensação de gases de efeito estufa? E olha, esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre emissões de gases de efeito estufa e algumas soluções para essa crise climática. No primeiro vídeo, eu falei sobre as emissões de carbono. No segundo, eu falei sobre o mercado regulado de carbono, que é gerenciado pelos governos. No próximo, eu quero falar sobre novas tecnologias de captura de carbono, além desses famosos projetos REDD+. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir a você para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui, ok? Eu sou Rogério Rodrigues, doutor em sustentabilidade, e este é o canal Sustentares Brasil, porque aqui a sustentabilidade tem compromisso com a ciência, tem compromisso com a verdade. Os projetos REDD+, como eu já pincelei há pouco, surgiram como uma tentativa de valorizar financeiramente as florestas, pagando para que elas continuem em pé e não sejam desmatadas. Afinal, como funciona esse tipo de projeto? As árvores armazenam carbono. Se forem cortadas ou queimadas, esse carbono é liberado na atmosfera. Assim, um fazendeiro na Amazônia, por exemplo, que esteja pensando em derrubar uma floresta para criar gado, com o projeto REDD+, recebe dinheiro para não desmatar, pois o carbono que as árvores absorvem é transformado em créditos de carbono, que podem ser vendidos, negociados pelas empresas que querem compensar suas emissões. Desta forma, esses projetos REDD+, evitam o desmatamento e, com isso, garantem que o carbono continue armazenado e, além disso, ajudam a atrair investimentos para a proteção ambiental. Em teoria, essa é uma solução do tipo ganha, ganha, ganha. Protege as florestas, gera renda para as comunidades e fazendeiros e ainda ajuda a combater as mudanças climáticas. Mas será que na prática é isso que tem ocorrido? Será que esses projetos realmente entregam o que prometem? Para respondermos a isso, é preciso saber sobre 4 questões fundamentais para que um projeto REDD+, funcione de maneira justa e eficiente. A primeira questão a considerar é a linha de base. E o que é isso? A linha de base é como um ponto de partida. Ela mostra o que provavelmente aconteceria com a floresta se o projeto REDD+ não existisse. Sem essa referência, não há como provar que o projeto realmente ajudou a evitar o desmatamento. E por que isso é importante? O projeto REDD+ precisa provar que está protegendo uma floresta que realmente estaria em risco de ser destruída. Caso contrário,
ele pode estar vendendo créditos de carbono sem um impacto real, o que tornaria o mercado de carbono voluntário menos confiável ainda. Imagine duas áreas de floresta na Amazônia. A área A está dentro de um território protegido e sem pressão de desmatamento. Se o projeto REDD+ for criado ali, as árvores já ficariam em pé de qualquer forma. Nesse caso, o projeto não está realmente evitando desmatamento. Já na área B, que poderia estar próxima de fazendas e áreas de expansão agrícola, sem o projeto REDD+, esta floresta provavelmente seria cortada em alguns anos. Se o projeto REDD+ conseguir proteger essa floresta, então tem um verdadeiro impacto e poder de gerar créditos de carbono verdadeiros. Um segundo item muito importante a considerar para a veracidade de um projeto REDD+, é a chamada adicionalidade. E o que é isso? A adicionalidade é a prova de que o projeto realmente fez diferença para evitar o desmatamento. Se a floresta já estaria protegida de qualquer jeito, então o projeto REDD+ não teve impacto adicional e seus créditos de carbono não deveriam ser válidos. Vamos saber se um projeto tem realmente adicionalidade. Para um projeto ser válido, ele precisa provar que, primeiro, a floresta estava em risco de ser desmatada. Segundo, o projeto foi o motivo principal que evitou esse desmatamento. E terceiro, sem o REDD+, a floresta provavelmente teria sido destruída. Trago um exemplo, um projeto sem adicionalidade. Imagine dentro de um parque nacional, onde já é proibido desmatar por lei. Se o projeto REDD+ for criado ali, ele não está fazendo nada de novo, já que a floresta já estaria protegida de qualquer forma. Isso não significa adicionalidade, e vender créditos de carbono dessa área seria ineficaz e injusto. Agora, um projeto com adicionalidade. Pense em uma área de floresta próxima a uma rodovia, onde o desmatamento está aumentando. O proprietário da terra estava prestes a vender a madeira ou a transformá-la em pasto, mas decidiu entrar em um projeto REDD+ e manter a floresta em pé. Nesse caso, o projeto fez a diferença. Então, há adicionalidade. Um terceiro fator importante a considerar num projeto REDD+ é o que se chama de vazamento de carbono. E o que isso quer dizer? O vazamento de carbono acontece quando um projeto REDD+ protege uma floresta, mas o desmatamento simplesmente se desloca para outro lugar. Isso significa que, no final das contas, as emissões de CO2 não diminuíram, só mudaram de um endereço para outro. Por que isso é um problema? O objetivo de um projeto REDD+ é reduzir de verdade as emissões de carbono, evitando que as árvores sejam cortadas e liberem o CO2. Mas, se os desmatadores só mudam para outra área, o impacto positivo se perde. Um projeto sem vazamento de carbono é uma iniciativa que protege uma floresta e também cria alternativas para evitar que desmatadores procurem outra área para cortar. Um quarto e importantíssimo ponto de um projeto REDD+ é o que se chama de permanência. A permanência significa que o carbono armazenado pelas árvores precisa continuar estocado ali por longo prazo. Afinal, não adianta proteger a floresta hoje se amanhã ela for destruída. Por que isso é um problema? Se uma floresta que gerou créditos de carbono pegar fogo, por exemplo, ou for desmatada ou degradada, todo o CO2 que estava ali armazenado nas árvores volta para a atmosfera. Isso faz com que o projeto REDD+ perca validade, porque o carbono sequestrado não foi realmente permanente. Por exemplo, um projeto que protege uma floresta e o proprietário vende, então, os créditos de carbono ali gerados. Mas depois de alguns anos, já com dinheiro embolsado, o proprietário daquela área protegida resolve queimá-la e transformá-la em pasto para ganhar dinheiro com o gado. Ou seja, todo o carbono estocado nas árvores ao longo dos anos é liberado de volta para a atmosfera. Nesse caso, os créditos não valeram de nada. Diante desses preceitos básicos de um projeto, o que se vê hoje é que muitas vezes essas regras não são aplicadas e os projetos acabam beneficiando apenas grandes
grandes empresas que compram e vendem esses créditos. Sem falar nas empresas envolvidas na negociação ou na certificação dos créditos de carbono. E posso garantir para vocês, senhoras e senhores, são bilhões de reais envolvidos aqui. Em 2022, por exemplo, o mercado voluntário movimentou quase 2 bilhões de dólares em créditos de carbono. Seguindo esses 4 parâmetros que eu discuti com vocês, infelizmente nem todos os projetos REDD+, são criados iguais. E nos últimos anos, uma série de denúncias de cientistas de renome mundial coloca em xeque a credibilidade desse tipo de iniciativa. Uma investigação do jornal The Guardian, em 2023, baseadas em estudos científicos, mostrou que mais de 90% desses créditos, vou repetir, 90% dos créditos de carbono emitidos por projetos REDD+, não representam reduções reais de emissão. Segundo a denúncia, a maior certificadora de créditos de carbono do mundo foi acusada de superestimar a eficácia desses projetos. Isso significa que o REDD+, pode estar sendo usado como uma cortina de fumaça para permitir que grandes corporações continuem emitindo gases de efeito estufa sem mudar quaisquer de seus processos produtivos. Eu quero destacar aqui apenas 3 dos vários pontos destacados pelos cientistas e publicados no jornal The Guardian em 2023. O primeiro ponto é que os créditos vendidos foram baseados em previsões irreais. De forma bem simples, isso significa que muitas empresas compraram créditos de carbono baseados em promessas que determinada área florestal deixaria de ser desmatada ou que uma nova floresta cresceria e sequestraria carbono no futuro. O problema é que essas previsões frequentemente superestimaram a quantidade real de carbono capturado ou evitado. Imagine que um projeto de REDD+, afirma que protegeria uma floresta e evitaria um desmatamento de uma área que, segundo as projeções, perderia 10 mil hectares nos próximos 20 anos. Com base nessa previsão, seriam gerados créditos de carbono equivalentes ao CO2 que teria sido emitido, caso a floresta fosse destruída. Porém, as investigações científicas mostraram que muitas dessas previsões foram exageradas e não condiziam com a realidade, pois muitas dessas áreas não estavam realmente sob risco iminente de desmatamento, ou que a taxa de destruição foi amplamente superestimada em até 90%, segundo a denúncia do jornal The Guardian. A segunda parte das denúncias, e a mais séria, a meu ver, foram as fraudes nas linhas de base. Como eu já falei, a linha de base é essencialmente um cenário do que teria acontecido caso o projeto de conservação não existisse. O The Guardian revelou que em muitos projetos analisados, o risco de desmatamento foi superestimado em até 400%. Vou repetir, 400%. Isso significa que empresas compraram créditos, mas não representavam nenhuma redução real de emissões. Foi apenas um cálculo super inflado. E quais são as consequências disso tudo? Na verdade, uma desaceleração da luta contra a mudança climática. Afinal, se o mercado de carbono não gera reduções reais, ele se torna uma distração e uma ferramenta do chamado greenwashing, o que em bom português seria uma espécie de cortina de fumaça. Existem denúncias também sobre a falta de permanência do carbono nas áreas e ainda sobre a falta de adicionalidade dos projetos, itens que eu acabei de explicar aqui. Mas eu quero me ater também a uma falha analisada pelos cientistas, mas não menos importante, que foi a recompensa injusta das comunidades locais que realmente preservaram as florestas. Algumas empresas forçaram e ainda forçam as comunidades indígenas e locais a assinarem contratos injustos com promessas infundadas, e ao fim dos projetos, essas comunidades receberam apenas uma pequena parte dos repasses financeiros desses projetos. Sob essa perspectiva, se quisermos um mercado de carbono
que realmente funcionem, precisamos de regras mais rígidas e de transparência total nos projetos RED+. Existem outras formas eficientes de compensação segura de carbono e eu vou discutir sobre isso no próximo e último vídeo desta série. Diante dessas denúncias de cientistas de renome mundial e de outros vários órgãos federais, como o Ministério Público Federal, pense bem antes de falar por aí que os créditos de carbono é uma moeda segura de compensação de emissões de gases de efeito estufa. Leia as denúncias e reflita um pouco mais. Agora que você já sabe que os projetos RED+, podem ser uma solução interessante, mas também carregam grandes riscos por conta de falhas e até fraudes em muitos de seus fundamentos, a pergunta que fica é: você acha mesmo que sua organização deve investir apenas em projetos RED+, como forma de reduzir a sua pegada de carbono? Essa questão de carbono eu já discuti em outros 2 vídeos dessa série. No primeiro falei sobre as emissões, no segundo falei sobre o mercado regulado, que é gerenciado pelos governos. Para terminar, eu quero te pedir para deixar o seu like neste vídeo. Compartilha também com outras pessoas que podem se interessar e ser beneficiar das informações aqui discutidas. Quero pedir muito para você se inscrever também lá no nosso canal no Instagram, que é o @sustentares.brasil. Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!